Irmãos de Honra, filme já está disponível nos cinemas, tem Joe Jonas, Christine Jackson, Glenn Powell e Jonathan Major no elenco. Jonathan Major que está explodindo nos últimos tempos. Filme Devotion conta a história de dois pilotos, dois alas da Marinha dos Estados Unidos que marcaram na história da Marinha dos Estados Unidos por participar de uma das guerras quase esquecidas, a Guerra das Coreias. O filme conta a história de Jesse Brown, interpretado pelo Jonathan Major, e do Tom Rudner, interpretado pelo Glenn Powell. Dois pilotos que são completamente diferentes, mas que acaba criando ali um laço bem forte de amizade. Bem, Devotion conta a história, né? Adapta uma história real, é inspirado em uma história real e acompanha a história desses dois personagens, dessas duas figuras que marcaram a Marinha e que ficaram amigos na época e desde então suas famílias também são amigas. É um filme bem emocionante, é um filme de guerra, e eu vejo que a guerra dentro desse filme está mais no subtexto, ou está mais, ou melhor dizendo, está mais no contexto, e lá pro finalzinho do filme. Tem guerra sim, mas bem lá no finalzinho. Não acho que seja um filme exclusivo de guerra, um filme mais de amizade, é um filme mais dramático de amizade dessas duas figuras bem diferentes. E, é claro, o diretor J.D. Dillard, ele busca trazer um filme ali com esse contexto de guerra, mas com o intuito mesmo de mostrar a questão de amizade, fugindo de todo e qualquer tipo de interpretação errônea ou até mesmo poder falar de uma amizade entre um homem branco e um homem negro sem que haja aquele caminho de o Salvador branco, mas que há de fato ali uma figura de amizade, um laço de amizade sincero e honesto. Acho que o filme ele consegue bem lidar com isso. Bem, o filme conta a história, né, de Jesse Brown, o primeiro afro-americano a ser piloto da Marinha dos Estados Unidos. Ele é um ala completamente talentoso, mas imprudente. Ele não segue muito bem as regras, o manual. Do outro lado, interpretado pelo Glenn Powell, nós temos o Tom Rudner, aquele soldado perfeito, aquele soldado que segue bem as riscas, segue bem as riscas, segue o manual e que acaba sendo o líder, né, do pelotão. No momento em que os dois eles acabam sendo o grupo em que eles estavam treinando acabam sendo convocados para pilotar um novo caça e para poder participar dessa guerra, né, das Coreias. O desafio de poder pilotar um novo caça acaba mexendo com os dois e esse atrito e esse problema faz com que os dois se aproximem cada vez mais, criando um grande um laço de amizade. É muito interessante a forma como o filme ele consegue tratar dessa amizade interracial sem que haja é, aqueles problemas, aqueles buracos no meio do caminho, aquelas ciladas no meio do caminho, que haja uma interpretação a ponto de incomodar. Afinal de contas, muitos dos filmes acabam trazendo essa questão do Salvador branco, do Salvador que aparece para salvar o dia, para ajudar o negro necessitado. Muitos filmes acabam seguindo esse caminho e Irmãos de Guerra busca trazer esse lado de amizade e buscar trazer essa conexão entre esses dois é claro, um ajudar o outro fugindo dessas ciladas. Os dois são completamente diferentes. O Tom Rudner, ele tem toda essa questão de ser um soldado impecável, mas que tem alguns ele tem alguns problemas que acabam não sendo muito claros, acabam não sendo muito claro na própria narrativa da história. Ele que busca fazer amizades, que busca ajudar os seus companheiros, enquanto do outro lado, o Jonathan Major, que de certa forma é o personagem principal dentro dessa história, né, o personagem do Jesse Brown, interpretado pelo Jonathan Major, é o soldado, um soldado, o primeiro afro-americano a entrar na Marinha dos Estados Unidos e que
a gente vê grandes nuances desse personagem, a gente vê grande desafio do Jonathan Major interpretar esse personagem, um personagem que é talentoso, mas que é imprudente e para estar na Marinha precisa seguir regras, precisa seguir o manual, precisa seguir o que os comandantes dizem. Mas esse personagem vamos dizer, um pouco controverso, conforme a gente vai acompanhando a narrativa da história, a gente vai compreendendo um pouco mais sobre esse personagem e o que fez ele tornar quem ele é hoje. Afinal de contas, nós vemos dois lados do Jesse Brown. Um lado que busca fazer as coisas da sua forma, do seu jeito, mas aprender da sua forma a pilotar o avião, aprender do seu jeito a todo o seu trabalho como ala, como piloto, mostrar todo o seu talento, mostrar que ele é capaz, que, é claro, também mostrar uma grande disciplina, uma grande sensatez em evitar qualquer tipo de ciladas, de brigas provocadas por outras pessoas tentando diminuir ele por ser um homem negro, por ser uma pessoa negra e tentar diminuir ele, se afastando, evitando todas as brigas, sem, é claro, baixar a cabeça, mantendo a cabeça erguida, mostrando para eles que ele é capaz, que ele é o grande piloto e tudo mais, mas mas quando ele está no seu individual, quando ele está no banheiro sozinho, quando ele está ali na frente do espelho, mostrar o lado brutal, mostrar o lado, vamos dizer, fora de controle, que é ele poder enfrentar os seus próprios medos, enfrentar ali as suas angústias, enfrentar ali os desafios que é dizer todas as falas que ele ouviu de pessoas tentando diminuir ele, tentando fazer ele existir, que é uma parte completamente incomodante, tanto para nós que estamos assistindo e com certeza para ele, em ter que dizer isso, em ter que interpretar esse personagem, que é uma forma dele encontrar forças no meio do ódio, algo algo completamente singular dentro dos personagens que eu já vi dentro do cinema. Irmãos de Honra acaba sendo um filme, vamos dizer assim, padrão, acaba sendo um filme com uma estrutura normal, clássica, de contar história, de falar de falar sobre amizade, de falar sobre guerra no modo geral, mas que acaba tendo esse diferencial dentro de todos os filmes que eu assisti, é ver esse personagem tendo que enfrentar todos os seus medos e buscar uma força no meio do ódio ou pôr pra fora tudo que tem dentro dele. Essas cenas na frente do espelho são completamente incomodantes, singular que acho que penso que o John teve um grande desafio para poder encarar, trazer essa fúria para fora. E é bem e emociona, incomoda, com certeza incomoda, mas emociona por ver um personagem ali podendo pôr para fora todo o seu ódio, todo o ódio que ele recebe, toda a fúria que ele recebe, né? Poder expor, poder, vamos dizer assim, purificar, vamos dizer assim, ou encontrar essa força. E esses momentos do Jonathan Major são únicos dentro desse filme, são memoráveis, por mais que o filme ele acaba não sendo tão memorável, mas essas cenas em si acabam marcando mais do que o filme todo, pelo menos para mim. Enfim, e esses dois personagens, conforme vão avançando, conforme vão se aproximando, uma empatia, acaba criando um laço ali de amizade, a empatia entre eles, a conversa, os diálogos vão expondo ali um pouco mais da vida pessoal sobre eles e o vínculo de amizade acaba sendo criado. Mas, claro, para evitar cair naquelas ciladas, por mais que o filme de certa forma acaba seguindo um pouco essas ciladas, há reviravoltas que mostram mesmo a necessidade de estar
junto, de estar um ao lado do outro, do que necessariamente um ajudar o outro, que é justamente o que a gente geralmente vê nos filmes, né? Sempre aquele o salvador branco, o salvador da pátria que vem para salvar e resolver todos os problemas. Não, de forma alguma. O filme acaba seguindo ali, mostrando mais que é bom você ter alguém ao lado, você ter alguém confiável, né, para estar ao lado, mesmo que tudo não dê certo, mesmo que não há solução e que acaba gerando mesmo a pior das circunstâncias. Mas ter um amigo para estar ao lado é o melhor caminho, é a melhor solução, para pelo menos dar um conforto para a alma da pessoa, para pelo menos dar um conforto ali para o ser humano. E é o que eu acho que o filme ele consegue transparecer e consegue muito bem trazendo dentro desse filme de guerra, mas que o laço de amizade, esse vínculo de amizade acaba sendo muito mais forte do que o próprio temática de guerra que o filme traz. Falando sobre guerra, no terceiro ato da história, nós temos um não é um plágio, não é uma cópia. Muitos filmes, né? Vou dar um parênteses, muitos filmes acabam acontecendo juntos. Se você assistiu Top Gun Maverick, você sabe aquela parte final? Então, tem aqui também aquela parte final, né? De um soldado ali ajudando o outro, acontece aqui. E me lembrou na hora Top Gun Maverick, pô. Top Gun foi um dos grandes filmes desse ano e não tem como não lembrar. É a mesma narrativa, é a mesma história, afinal, o mesmo arco ali nesse terceiro ato. Mas eu acho que, por mais que me lembrou bastante, eu acho que o filme ele não atrapalha, né? Tem que mencionar essa semelhança entre esses dois filmes, mas eu acho que não consegue atrapalhar. Vai te tirar um pouco do filme, vai te lembrar do Top Gun Maverick, mas não a ponto de atrapalhar a história, não a ponto de atrapalhar esse laço de amizade. Principalmente porque, afinal de contas, é um filme de guerra, mas que está no contexto ali, na entrelinhas, não há uma força grande da guerra dentro dessa história, dentro desse filme, mas sim um laço de amizade sobre esses dois homens que foram amigos em um grande transtorno, em péssimas circunstâncias, vamos dizer assim, péssimos momentos, mas que no momento em que eles foram tirados do cômodo, eles buscaram ali forças para serem amigos e passar, né, por esses desafios, né, e conseguiram alcançar os objetivos. Enfim, Irmãos de Guerra já está disponível nos cinemas, vão lá, assistam. É o filme com direção de J.D. Dillard, tem Jonathan Major, Glenn Powell, Joe Jonas, que tá no filme, mas que eu senti um pouco de falta da presença dele. Ele tá mais ali como um coadjuvante ou até mesmo quase nem coadjuvante, como se fosse um figurante mesmo, sabe? É interessante como pô, Joey Jonas, eu conheço ele, de certa forma eu cresci ouvindo, vendo ele em algumas participações na Disney e alguns outros filmes, mas que ele fez quase um coadjuvante. Ah, claro, a Christine Jackson, ela tem uma participação bem interessante, ela que é a esposa do Jesse Brown, esqueci o nome da personagem dela, ela interpreta a esposa do Jesse Brown e que tem todo e ele molda um pouco essa questão do laço de amizade que acaba criando entre esses dois. De certa forma, o Tom Brown, ele busca, né, ser aquele salvador, ele tem esse peso nas costas de querer salvar, de querer ajudar o Jesse Brown, mas ela vem e acalma ele, falando: eu não preciso que você salve ele, eu só quero que você fique ao lado dele. Eu, é como se o Jesse ele fosse tão sozinho devido a todos os problemas que ele enfrentou, a todos os obstáculos que ele enfrentou, e que ela vê ali apenas uma necessidade de ter alguém ao lado dele. Não precisa salvar, ele não precisa ser salvo. Só precisa ter alguém ao lado dele. Afinal de contas, ele não teve ninguém ao lado dele. E é isso que o filme ele busca trazer, essa grande história de amizade sobre esses dois soldados e que, é claro, fizeram que a família ainda são amigas até hoje, conforme o filme nos informa. Bem, pessoal,
Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Até a próxima, pessoal. Tchau!